A igreja na Filadélfia, ele diz assim, conheça as suas obras, versículo 8, capítulo 3 de Apocalipse. Eis que colocarei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Essa expressão de porta aberta, a gente adora essa expressão, né, rapaz? Sei que vocês têm pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás. Aí ele começa a citar aqui. Fala um pouquinho para a gente da igreja, como é que estava a igreja na Filadélfia e como trazer aplicações para a gente hoje, aprendizados aí. Então, Jesus começa se apresentando naquela estrutura das cartas, né? O Cristo, quem é ele para aquela igreja, o elogio que ele tem para fazer acerca dela, a crítica que ele tem e o conselho que ele tem para dar, para, por fim, a promessa que ele faz de recompensa. Então, ele se apresenta à igreja de Filadélfia como aquele que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Por isso que ele vem, que coloca uma porta diante de ti, né, que ninguém pode fechar. Porque ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Essa é a parte que eu e todo mundo gosta, né? Agora vem a segunda parte que eu e ninguém gosta, que fecha e ninguém abre, né? São os nossos traumas quando Jesus fecha as portas, né? E fecha mesmo. E depois de fechada, meu irmão, não adianta nem cantar restitui, que eu quero de volta, que é meu, que não vai funcionar, né? Nem adianta. Pode morrer de cantar faz chover, abre as comportas do céu, que não abre mesmo. Depois de fechado, já era. Quando ele fecha, ninguém abre. E aí ele elogia aquela igreja porque ela tem pouca força, mas guarda a palavra de Deus e não nega o nome de Jesus. O que é esse ter pouca força? É exatamente o sentido assim, de não ser vaidosa, de não ser aquela que é autossuficiente, não precisa de nada do Senhor. Ela reconhece que ela deveria fazer mais para o Senhor e não tem feito mais para o Senhor. Então o Senhor encontra nela sinceridade. O Senhor critica aquela igreja porque, Freire, se repete a história de novo em outra igreja. Tem lá os da sinagoga de Satanás. Assim como Jezabel, falsa profetisa, esses aqui são mais pesados ainda, né? Esses aqui são aqueles que Paulo disse, doutrinas de demônio. Virão nos últimos tempos, tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos, gananciosos, avarentos, não é? Sujeitos às suas paixões, indisciplinados no relacionamento com as autoridades, a partir do pai e da mãe, e que são sinagogas de Satanás. São aqueles que só vieram para perturbar e destruir. E são falsos crentes mesmo no meio da igreja. Isso vai sempre existir. Não é para esses que Jesus está falando, né? Jesus está falando para os verdadeiros crentes. Afinal de contas, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aí o Senhor exorta, aconselha aquela igreja que ela permaneça firme. Mesmo com essa turma toda perturbando no arraial, permaneça firme, não ceda ao evangelicalmente correto. Fazendo aí um paralelo com o politicamente correto, né? Não ceda ao evangelicalmente correto. Seja firme na doutrina. Não negocie os valores. Jesus sabe todas as coisas. Sabe, ele conhece todas as nossas obras. E sabe onde nós estamos errando. E sabe como estamos errando. E sabe como nos aconselhar a consertar. Ele diz, permaneça firme, continue guardando a palavra de Deus. É o que a gente pode resumir nessa exortação. E a promessa que ele dá para aquela igreja, para aquele tipo de igreja, aquele tipo de crente, é que ele vai fazer desse crente uma coluna no templo de Deus. Olha, o templo de Deus sendo construído com o povo de Deus sendo coluna. E aí diz que nós vamos receber o nome de Deus e o nome da sua santa cidade. É esse o panorama geral da igreja em Filadélfia. Uma coluna construída a partir de pessoas fracas, né? Pessoas que dizem que nós somos fracas, né? Olha como a palavra de Deus é interessante, né? Porque a motivação da palavra de Deus é inversa da nossa, né? A nossa a gente diz que é forte, a palavra de Deus diz, não, você é fraco, né? E reconheça que você é fraco, aí sim, diga ao fraco,
eu sou forte, né? O vaidoso por si só, e é o que nós vamos ver daqui a pouco na última carta, né? O vaidoso por si só, ele não precisa mais da força de ninguém, nem da força de Deus, né? Ele é forte por si mesmo. E aí o Senhor diz, não, não, não. A força está em mim, a força está em mim para tornar você forte ao ponto de ser coluna no templo do meu Deus.